Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Beleza? Para quem estava assistindo o Mundial de Clubes, agora já estão definidas as semifinais. Vamos falar do que importa agora. Vamos falar de ações, vamos falar de B3, vamos falar de Ibovespa, vamos falar de análise técnica, olhando para os nossos gráficos e vendo quais são as ações que estão dando boas oportunidades. Para você que acompanha o nosso canal aqui há mais tempo, eu já comentei aqui há algumas semanas que o índice Bovespa está em tendência de alta e que ele poderia romper topo anterior e chegar num alvo de Fibonacci. Pois bem, ele já atingiu um alvo de Fibonacci. Tem mais um ali que está prestes a encostar. E para aqueles, né, que estavam falando que não, o índice Bovespa vai cair, já está muito esticado, galera, a ação está em tendência de alta, a probabilidade é que ele continue subindo apesar dos zigue-zagues. E com isso, todas as ações começam a apontar para cima e fica muito interessante para os investidores, principalmente os estrangeiros. Nós vamos vendo o dólar caindo aqui forte, isso quer dizer que tem dólar entrando na nossa bolsa e, claro, fazendo os investimentos. Vamos analisar um por um aqui, análise de Bovespa, dólar também e quais são as oportunidades que nós podemos encontrar nos gráficos, olhando para gráfico diário, gráfico semanal e ver quais dessas oportunidades podem se tornar em alguma operação de forma efetiva. Vamos lá? Nosso sábado em ação está só começando. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, este é o canal VTT Invest. Para você que está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal através desse vídeo, pessoal, aqui nós falamos de análise técnica clássica, olhando gráficos, olhando indicadores, formações gráficas, figuras gráficas. Falamos também de automatização, utilizando algoritmos para que a sua estratégia possa ser desenvolvida para uso de um robô, tanto em Profit Chart quanto nas plataformas da Nelogica, né? Black Arrow, Vector, para qualquer mercado. E também falamos de inteligência artificial nas últimas semanas. Estamos inserindo esse tema aqui com mais força, porque ele vem dado boas oportunidades para a gente trabalhar com a inteligência artificial. Então, se você chegou agora, está começando a conhecer, o seu canal é aqui. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que houver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, tá? E para você que já faz parte desse nosso grande grupão aqui, o meu muito obrigado, sempre é uma honra muito grande ter a companhia de vocês. Galera, hoje um vídeo gravado, novamente sábado aqui, estamos gravados, porque no horário que eu estou gravando esse vídeo, é o horário que está passando os jogos lá da final de clubes, né, das semifinais do Mundial de Clubes, e eu estou acompanhando junto com vocês, porque está todo mundo assistindo, então estou lá assistindo junto com a Casé TV, mas terminando ali, vem para cá e vamos assistir o nosso nosso Sábado em Ação. Então um abraço aí para a galera da Casé TV, que está dominando o mercado com streaming de futebol, galera, aliás, de esporte de modo geral, né? O cara começou pequeno e está arrebentando. Um grande abraço lá para o Casemiro. Galerinha, vamos lá então para o nosso gráfico e vamos analisar o índice Bovespa. Lembra-se algum tempo atrás que nós vimos, ó, pessoal, fez um pivô de alta no gráfico semanal, aí ele volta lá buscar aquele fundo como um suporte novamente, né? Veio testar a região de suporte e aqui tínhamos um Fibonacci desenhado partindo desse ponto até o topo, voltando para cá. E alternamos essa projeção. Ele fez um fundo, bateu no 100% desta pernada aqui em cima, volta a buscar a região de suporte e aí supera e vai embora. Olha só, o nosso segundo alvo aqui, 140 mil, olha só onde ele bateu. Quinta-feira dessa semana, ele atinge os 140 mil e na sexta ele supera um pouquinho mais, fechando lá em 141.263 pontos. Então, índice Bovespa atingiu o nosso alvo de Fibonacci da projeção e cumpriu exatamente o nosso desenho. Então, para quem estava lá, o Ibovespa já esticou demais. Olha aí, ó, pivôzão de alta do gráfico semanal. Olha aqui, ó, pivô de alta, foi lá no alvo nesta semana e deixou para nós, esta semana, terminando na sexta-feira, 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, pessoal. Temos 1, 2, 3 de compra do Ibovespa no gráfico semanal. Isso significa o quê? Significa que, caso haja o rompimento desta máxima, nós podemos ter a continuação dessa pernada de alta. E com isso, as ações vão juntas. Por quê? As ações que compõem o índice Bovespa. Então, precisamos analisá-las uma a uma. Certo?
Então vamos lá, Ibovespa nós já vimos de forma bem rapidinha, para não perder tanto tempo assim, e vamos olhar agora os outros ativos e ver quais deles aqui conseguem dar alguma oportunidade para nós. Antes disso, vamos para o dólar. Olhando para o dólar, olha só, a região de suporte do dólar, que eu vinha comentando com vocês lá atrás, ó, que essa região é uma região difícil de ser perdida, ela demorou 1, 2, 3, 4, 5, na sexta semana ela derreteu. E aí depois, o mês de junho praticamente inteiro caindo, já começa julho caindo também. Agora, nós estamos numa outra região de suporte, ó. Ele chegou numa regiãozinha de troca de polaridade aqui embaixo, e fazia um topinho anterior aqui, ó, fundo aqui, topo aqui, regiãozinha de troca de polaridade. Perdeu também. E agora, onde é que nós estamos buscando o nosso outro fundo? Mais ou menos nesta região, ó. Já foi fundo aqui por várias semanas também, é o próximo alvo do dólar, né? Tem ainda uma regiãozinha, esse fundo aqui para ele beliscar, lá em 5,40. Se perdeu 5,40, próximo alvo 5,31. Se perdeu 5,31, volta lá nesse fundo em 5,20. E aí, sim, o dólar cumpre todo o desenho que nós estamos colocando desde o ano passado, para ele buscando resistências e suportes, rompeu, volta, perdeu, volta, tá? E aí, já 2025, o dólar vem caindo bastante forte, ó. Então, o ano do dólar, olha só como é que está. Ano do dólar, queda de 15,36%. Esta aqui é a barra deste ano. Ano passado, o dólar subiu 22%, ou seja, já perdeu boa parte do que se valorizou o ano passado no dólar, né? Basta você mudar o tempo gráfico para você ver. Olha só, o mês de junho fechou em queda de 5,82% e julho já começa com queda de 0,33%. Esse é um mês do dólar. E já em 2025, ó, mês a mês caindo, somente maio que ele deu uma subidinha leve de 0,41 e vem caindo. Olha só onde está o último suporte aqui. Se perder esse suporte de 5,20, vem buscar essa região e aí nós vamos acompanhando o dia a dia, tá? Olhando para a curva de juros, apesar de nós termos o Copom anunciando aí uma alta na Selic para 15% há 2 semanas atrás, a gente até analisou isso aqui nas semanas anteriores, né? E esta região da média de 80 períodos do gráfico semanal seria um suporte importante. Ó, ela bateu no suporte e recuperou um pouquinho, que foi esta semana. Ó. Semana subiu um pouquinho, começou o mês de julho subindo um pouco. Na verdade, isso aqui para mim continua sendo um repique para o movimento de queda continuar. Assim como aconteceu aqui nessa bandeira, ele veio dar uma repicada e está desenhando para nós aqui um 9,3 de venda do Larry Williams, né? Bateu aqui, perdeu. Veja que quando ele sobe, isso aqui é importante vocês levarem em consideração, pessoal. Isso aqui é análise técnica clássica pura, né? Lembra-se de uma coisa que eu comento sempre aqui? Que o volume antecede o preço e o volume acelera o movimento. E que toda vez que nós formos fazer uma análise é importante e necessário ficarmos atentos ao volume financeiro. Pois bem, observem essa situação. Enquanto a curva de juros vem caindo, existe um aumento de volume na ponta vendedora. Quando nós observamos uma alta, uma leve repicada aqui nesse movimento dos juros futuros, nós vemos um volume caindo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que não há interesse dos compradores em levar esses juros para cima. Isso vale para qualquer ativo. Simplesmente pode ser uma correção ou um repique para a movimentação de queda continuar, tá? Então, sempre que houver uma reversão de tendência, nós vamos observar um aumento de volume na direção que está indo o preço. Não é o caso. Ó. Aqui o preço está subindo e o volume está caindo. Quer dizer, teoricamente, se ele perder esse fundo aqui na segunda-feira, ele consegue continuar esse movimento de queda, tá? Olhando para juro futuro, é isso aí. Já estamos olhando para 2029 na casa dos 13%. E pela ata do cupom da semana passada, ficou bem claro ali, ou ficou definido, ficou dado algumas dicas, né? Dando dicas de que a nossa curva de juros futuro já não vai subir tanto mais. Possivelmente nas próximas reuniões do Copom haverá a manutenção dessa taxa de juros, o que já é algum bom sinal para depois, mais para o fim do ano, começo de 2026, essa taxa de juros começar a cair, tá? Visto juros, vamos lá para as commodities. O milho, esse sim, olha lá, perde um suporte importante, cai na semana passada. Esta semana ele torna
a repicar, vindo buscar uma região de fundo perdida. Então, veja, o que era um suporte agora vira uma resistência, tocou na resistência, voltou, já está continuando o movimento de queda. No gráfico semanal, olha lá, perdeu o fundo, fechou essa semana com queda de novo de 0,26% e a tendência do milho é queda por enquanto. O boi futuro, mesma coisa, ó, vindo buscar um suporte que já foi região de segurar preço aqui lá em dezembro do ano passado, aí depois agora em março, depois em maio e agora de novo. Veja que o ciclo está bem parecido, né, ó, em termos de dias, né? Aquilo que a gente sempre comenta também, existe uma certa, como é que eu vou dizer aqui? Uma certa continuação, né, de movimentos muito parecidos. Então você vê que o tempo dessas pernadas acaba sendo meio que iguais, né? Similaridade, né? Esse é o termo aí. A gente consegue ver, ó, 44 dias, 48 dias e aqui 34. Aqui está um pouquinho menor, tá? Mas o boi é queda, novamente aí um movimento de queda. Se ele perder esse fundo desse candle branco aqui, que fez praticamente um engolfo lá no mês de maio, que é um candle forte, que jogou o preço para cima, se perder o fundo, ele vem buscar essa média de 80 aqui no gráfico semanal, tá? Então, boi também em queda. A soja tinha começado a subir, parou um pouquinho, ficou de novo na região de suporte, que ela está lá faz tempo, não sai disso também, né? A sojinha precisa ganhar um pouco de preço para começar a dar valores para o nosso agro. Olha que o volume como está bem baixo, pessoal. Volume baixo, não tem muito o que fazer, né? E o café, esse sim, perdeu o topo, olha lá, perdeu o fundo prévio, acionou para nós um topo duplo, olha só, temos um topo duplo acionado e o nosso alvo já foi atingido inicialmente, que era o primeiro alvo aqui, que era a média de 80 períodos do gráfico semanal. Então, está bem desenhado esse desenho do café aqui. Se ele perder de novo esse fundinho, vem buscar a média de 400 do diário. Ah, isso vai se refletir no preço do nosso bolso? Por enquanto, não. É uma pena, né? Olhando também Petrobras essa semana, teve uma importante alta aí, né? Rapidamente, ele 2% depois de uma semana passada de queda de 4,90, recuperou mais ou menos a metade. Mas ainda assim, ó, ela está desenhando aquela curva que eu falei para vocês há algum tempo atrás. Ó. Subiu de forma arredondada e está começando a cair de forma arredondada. Por que é importante nós pensarmos em swing trade? Porque você pode comprar o ativo nesse ponto, o mercado começa a andar e você vai largando suas ações lá. De repente o mercado começa a voltar de uma forma mais suave e você não percebe. Daqui a pouco você está no mesmo ponto que você comprou. Então, swing trade é a opção, pessoal. Por quê? Porque você compra, você aproveita uma pernada de alta para você valorizar o seu capital, deu aquele percentual, você tira, vende, pega seu lucro, paga as taxas bonitinho e fica o capital no bolso. Na outra semana, você vai comprar outro ativo e assim por diante. É a melhor forma de você multiplicar o seu capital. Então, Petrobras cumprindo o desenho que nós fizemos aqui nessa movimentação arredondada no gráfico semanal. E Vale, essa semana puxou bem a nossa bolsa, né? Teve uma semana bastante interessante de Vale, 2 semanas já, né? Aqui um candle bonito a semana passada e essa semana subindo mais 4,15%. Semana passada subiu 6, essa semana subiu mais 4. Então, já está interessante aí, cumprindo o desenho de cunha descendente para que ele possa mesmo, ao romper essa região, ganhar um pouco de força, tá? E é isso aí no primeiro momento. Vamos lá então para os nossos ativos em tendência de alta? Bom, vocês sabem aqui que a gente sempre faz um filtro, né? Para buscar os ativos que estão em tendência de alta, porque assim a gente não fica olhando ativo por ativo, como já fazíamos isso há muito tempo atrás, uns 4 anos atrás. A gente olhava todos os ativos um por um, mas depois que nós criamos o filtro, fica mais fácil entender os ativos que estão em tendência de alta. Lembrando a você que está acompanhando a gente aqui, que esse é um vídeo gravado, estamos gravando no próprio sábado, aqui no Sábado em Ação, mas para ser exibido depois do jogo do Real Madrid e do Borussia, né? Para que vocês possam... Borussia ou Dortmund? É um time alemão, né? Acho que é Borussia. Então, depois do jogo você assiste com a gente aqui, certo? Lembrando que se você está chegando agora aqui no nosso canal, peço que você se inscreva aqui no canal, pessoal. Já ativa o sininho das notificações, marca a opção todos, comenta com a gente que tipo de ação você gosta, que tipo de ação você não gosta, se você gosta de swing trade, se você gosta de day trade, enfim, para que a gente possa interagir e eu saber aqui do seu gosto, para que você possa participar cada vez mais conosco. Lembrando que, algum tempo atrás, a gente falou sobre mercados internacionais. Vocês se lembram disso?
falamos de mercado internacional e estamos sim agora, de fato, já estruturando toda o nosso modelo VDT Invest de análise técnica para operação no mercado internacional, em parceria lá com a galera da BlackBots, que vocês já me viram falando aqui algumas vezes, né? Então, ó, você que está chegando agora, estamos evoluindo para o mercado internacional através da BlackBots. Clica nesse QR Code aí para que você já vá lá e abra a sua conta direitinho, faça o seu cadastro, tá? E lógico, se você ainda não tem conta na XP, galera, vem para a XP através da Nomos, que é a nossa parceira aqui de muitos anos, né? Ela nos procurou lá em 2021, formamos uma parceria bastante legal. Então, hoje somos parceiros XP através da Nomos, que é a nossa parceirona aqui na B3. Beleza? Vamos nessa então, turminha? Bora lá! Segurando ali os nossos filtros de tendência de alta, temos vários ativos que estão em tendência de alta no gráfico diário, inicialmente, e que podem dar algum tipo de operação. Vamos analisar alguns aqui, para a gente poder entender se cabe, né, alguma coisa ou não. Escreva aqui nos comentários aquele ativo que você gosta, tá? Henrique, puxa, vê para mim tal coisa, tal, não... Tá gravado hoje, eu sei, mas eu vou analisando ao longo dos próximos dias. Pessoal, olha esse ativo aqui, ó. BR Partners, né? BRBI. Lembra que eu falo para você sempre? Uma formação gráfica bastante interessante, que é o Power Breakout ou Breakout. O ativo sobe de maneira bastante aguda, depois ele cai próximo das médias e o preço fica serpenteando médias. De repente, ó, o volume vai diminuindo, 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 mas o preço não cai. Isso não quer dizer que o mercado vai reverter a tendência, pode ser só uma acumulação. Quando chega num certo ponto, olha o aumento de volume que acontece e olha a disparada que esse ativo dá. E aí a gente consegue ver aqui, ó, que a gente chama de o caixotinho, né? Ó. Rompeu o caixote, galera. E ele rompeu também um triângulo. Ó. Já estava desenhado esse triângulo aqui, ó. Um triângulo ascendente. Olha lá, que interessante o movimento dela. Lindo, né? Foi embora. Henrique, dá para comprar agora? Cara, pode ser que sim. Vamos ver o gráfico semanal? O semanal dele rompeu uma região de lateralização que já estava demorando bastante tempo, desde 2024, agora no mês de maio, e ele está se mandando. Se nós olharmos pelo nosso algoritmo VDT Swing, que vocês têm disponível aqui, caso vocês queiram, basta vocês assinarem ou no site ou na própria Nelo Store, ele está dando condição de compra. Ou seja, caso haja o rompimento deste topo, ele inicia a nova pernada. Sempre que tiver um candle azul, ele vai sinalizar para nós que é o início de uma movimentação. Caso rompa, ele tem tudo para andar. Ainda nós temos aqui, ó, esse candle verde foi o ideal nessa metodologia do Stan Weinstein, que é o livro dele, é sensacional. Quem quiser ler, leia porque é muito bom. E ó, ele ainda está na operação, ó. Está andando, tá? Pelo Stan. Pelo método do Stan Weinstein. E pelo VDT Swing, ele já deu entrada aqui, deu outra entrada aqui, e novamente, caso rompa essa segunda-feira, ele pode continuar. Então, bonito movimento de BRBI, tem tudo para continuar essa movimentação de alta aí, tá? O volume está chegando, está condizente, está dentro da tendência. Gráfico mensal deles, ó, o ano de 2025 bastante interessante, só fevereiro que ele fechou em queda, depois ele vem subindo mês a mês. Não há nenhuma resistência no momento no gráfico. Nós temos só um topo anterior lá em cima. Então, isso sim pode ser lá um imã de atração para ele levar esse preço lá para cima, tá? Outra que aparece aqui, lembrando, pessoal, que eu estou vendo os ativos do IBRA, que é o Índice Brasil Amplo, né? Nós temos o Índice Bovespa, formado ali por praticamente 80 ações, e temos o Índice Brasil Amplo, que é formado por mais de 120 ações. Então, a gente consegue ter um espectro um pouquinho maior de avaliação de análise. Outra que está interessante aqui é a Moura do Bo, né? MDNE3. Novamente, ela faz um pivô de alta. Olha só, nós temos aqui, neste caso, sexta-feira, mais conhecido como ontem, rompeu esse topo anterior e aciona de novo um pivôzinho de alta. Pode continuar esse movimento de alta? Sim, senhor, pode. Estamos vendo um preço subindo com um aumento significativo no volume, tá? Aumentando o volume, o preço sobe. Somente assim que o ativo vai subir, galera. Qualquer valor vai subir quando tem volume. Se não houver volume, não tem como esse preço ser elevado. Mais uma análise aqui, ó. 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal. Veio buscar a média de 9 períodos do semanal na semana passada, fez um novo fundo.
1, 2, 3 de compra, candle comprador com aumento de volume, talvez sim caiba uma entradinha nesse rompimento. Minimamente seu stop tem que ficar aqui, né? Tecnicamente falando, é por aí, tá? E aí, depois tem as formas de você estabelecer os seus alvos, que lá no nosso treinamento eu falo sempre de 3 e tem sempre uma prioridade. Veja, que ele está subindo, ó, toda vez que ele vem buscar a média, continua subindo. Veio buscar a média, nesse caso pegou a 9, aqui veio buscar a 21, deixou 1, 2, 3 de compra aqui em cima da 21, subiu forte. Então, MDNE também está legal. Outra que está bonita aqui, faz tempo que ela está dando condição para nós, LAV3. A LAV3 deu oportunidade no mensal lá em janeiro deste ano. Olha só que bonito, pessoal. Mês a mês, LAV3 subindo forte. Tem um alvo lá em 14,85 para ela buscar no gráfico mensal. Então tem espaço ainda para ela andar mais um pouquinho. Esta semana não foi uma semana muito volumosa, mas o preço subiu. Tem divergência? Deixa eu ver se tem alguma divergência aqui, para ver se ele pode corrigir, ou mesmo caso estejamos vendo uma divergência muito forte. Olha, nós tínhamos uma divergência de baixa nesse ponto e não se cumpriu. Ó. Preço mais alto aqui e aqui no indicador mais baixo. Não houve uma reversão, houve uma correção. Tá? Nesse momento, nós vemos o mesmo desenho. Ó. Preço mais alto aqui, topos mais altos aqui e topos mais baixos no indicador. Significa que ele vai reverter? Não, significa que ele pode corrigir. A tendência é alta. O ano de LAV3 é muito interessante, 78% no ano de 2025. O mês de julho já começa com uma alta de 1,20, tivemos pouquíssimos dias, e aí você consegue ver mês a mês a LAV3 como é que está. No gráfico semanal, cada semana que passa só fecha positivo, a última semana fechou com 4,20% de alta, as duas médias, 9 e 21, estão bem paralelas e numa inclinação excelente, significando que mostra para nós uma claríssima tendência de alta, que não parece, pelo menos minimamente aqui, não parece que ela vai reverter, não agora. Então, essa indicação aqui é só um movimento de correção, pode ser, tá? Mas vamos olhar a próxima semana para ver o que acontece, certo? O estocástico, ó, a gente vê que ele está próximo da região de sobrevenda, mas quando ele está em tendência bastante forte, o estocástico gruda lá em cima na região de 80, 90 e fica por muito tempo, né? Ele só marca a força. De 0 a 100, ele fica mostrando a força. Enquanto o ativo está forte, ele vai ficar grudado lá em cima. O que nós queremos em algum momento é que ele faça uma correção um pouquinho mais longa, né, um pouquinho mais profunda, e venha buscar a região de sobrevenda dentro da tendência de alta, que é onde nós vamos buscar fazer nossas operações. Ó. Tá vendo? Indicador caindo junto com a correção. Indicador caindo junto com a correção. Aí você espera um sinal gráfico com um aumento de volume e toma uma nova posição para continuar o movimento. Tá? LAV3 é isso por enquanto. Outro que está bonitão aí, Bemob. Olha só que legal também, a semana inteira de alta. Olha a semana passada, pessoal. Vamos só considerar a semana passada. 1, 2, 3. Na semana passada, fez o terceiro candle do sistema 1, 2, 3. Lembra que eu comento? Quando o ativo está em tendência de alta, ele vai fazer candles grandes na subida, e quando ele vier buscar a média, ele vai deixar candles duvidosos. Olha lá. Um candle de dúvida, vindo buscar a média de 9 semanas. Na semana seguinte, ele já nem pegou essa região de fundo, e aí deixou um terceiro candle. O que a gente pode pensar? Bom, caso rompa esta região, ele aciona para nós um 1, 2, 3 de compra. Veja que teve um candlezinho pequenininho, com volume até pequeno também, né? Quer dizer, não há interesse em derrubar esse preço. O que aconteceu nessa última semana? Pá, rompeu, olha lá. Rompeu, já rompeu o topo, aumento de volume chegando, e o semanal muito bonito em Bemob, subindo 12% na semana. Dia a dia subindo bem legal. Então, interessante a Bemob também nesse momento, talvez esteja um pouquinho esticado, mas vamos aguardar quando ela voltar a fazer uma correção perto da média, a gente pode procurar o sinal gráfico. Sempre perto da média, tá, pessoal? Curi3. A Curi3 é um outro ativo do setor imobiliário que está se desenhando muito parecido com o BRBI. Veja, a BRBI estava numa região de topo, fez um breakout, não foi power, foi um breakout, né? Porque o preço ficou serpenteando as médias aqui e de repente ela se mandou. Vamos colocar a BRBI do lado aqui? Ó, BRBI 11. Olha aqui, ó. Se não é a mesma coisa. Olha lá. Mesmo tipo de desenho, ó. Sobe de forma aguda, serpenteia as médias, mas não cai o preço
o volume despenca. Olha aqui, sobe de forma aguda, o preço fica serpenteando médias, o volume cai um pouquinho. O que nós podemos... E olha só na última semana, ó, bem fraco o volume. O que nós podemos esperar? Caso haja o rompimento desta regiãozinha de topo aqui, ó, a partir da próxima segunda, ele pode iniciar uma bela movimentação de alta nos próximos dias, tá? O gráfico semanal dele também está lá no topo, ó, não perde, tá vendo? O volume diminui, não perde preço, então está ensaiando no semanal um Power Breakout e no diário já está ensaiando um Breakout. Vamos ficar atentos em Cure. Ela está fazendo parte da nossa lista, das nossas semanas, né? Várias semanas aí ela tem participado de forma bastante constante da nossa planilha de Swing Trade. Até falando na planilha, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa planilha da semana, né, turma? Olha só. Semana passada, nós tínhamos acho que 24 ativos. Até comentei aqui, ó. Olha só. Aqui é a última semana do mês de junho, ó. Última semaninha, nós tínhamos 9 pelo gráfico diário e mais 13 pelo gráfico... 13? Deixa eu ver. 13 para o semanal. Então, 22 ativos aí, né? Olha lá, entre gráfico diário, dos 9 que nós tínhamos selecionado, somente um não deu entrada. Então, 8 deram entrada, alguns já bateram no alvo, teve um que voltou um pouquinho, atingiu o nosso stop, mas faz parte, os outros estão andando. No gráfico semanal, praticamente todos, apenas um também não deu entrada, tem ativo que já está batendo no alvo 2. E alvo 2, 5% de retorno em pouquíssimos dias. Olhando o gráfico semanal, hein? Qual que é esse ativo aqui? É a Mills 3, ó. Nós vamos falar dela também. Tá? Então, quem quiser assinar a nossa planilha, turma, está disponível. Acesse lá vdtinvest.com.br e você vai ter acesso à área de assinaturas e você pode fazer a assinatura ainda hoje. Olha aqui, é só clicar aqui na opção planos, assina aí e você já vai ter acesso a partir de hoje mesmo para você começar o mês de julho junto com a gente, tá? Beleza? Assista, assina aí, tem um passo a passo para você encaminhar a sua assinatura, depois você já recebe o e-mail aqui, já mando para você lá o acesso e a gente já começa a semana do mês de julho juntos. Certo? Então vamos lá. Olhando lá a Cure 3, bonito movimento. Pode ser que ela espere então mais alguns dias até chegar um voluminho, para ela ganhar um pouco mais de força. Mas tem tudo para continuar subindo, o setor imobiliário está muito forte. TGMA3, o outro que está legal, né? A TEGM. Ela está zigue-zagueando no gráfico diário, vindo buscar 80. Veja que esse ativo tem uma característica importante, ó. Ele não respeita tanto a média de 9,21, mas ele respeita bastante a 80. Se você colocar no semanal, olha só que bonito que é. No semanal, ela vai bem na 21. Ó. Ela gosta da 21. Então, as correções bem profundas dela. E o que nós estamos observando nesta semana em TGMA3? Estamos observando 1, 2, 3 de compra. Para quem não conhece, né? Para quem está chegando agora aqui, o que é o 1, 2, 3 de compra, né? 1, 2, 3 de compra é quando nós temos um ativo dentro de uma tendência de alta e ele vem fazer um fundo na região, mantendo a tendência, mas ele faz um fundo. Quando ele faz um fundo, ele faz este movimento. Ó. E aqui nós chamamos de 1, 2, 3. Nós temos uma mínima mais baixa que a mínima anterior, e a terceira mínima é mais alta do que essa daqui do meio, fazendo então um último fundo. E no meu modelo, que eu gosto aqui, é de utilizar sempre o terceiro candle, que é esse aqui, ou esse agora dessa semana, como sendo um candle positivo, ou seja, abriu abaixo, fechou lá em cima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os compradores estão mantendo a tendência ativa para que ele possa continuar se valorizando. Essa é a ideia do 1, 2, 3 de compra. Então, vir buscar uma região de correção dentro da tendência de alta, deixar um último fundo e continuar esse movimento. Tá? Então, caso haja o rompimento deste topo aqui no gráfico semanal, ele aciona um 1, 2, 3 de compra. Quando houver o rompimento deste topo no gráfico semanal, ele vai acionar para nós um novo pivô de alta. E aí não tem nada aqui em cima que possa fazer resistência. O preço tende a continuar subindo, porque ó, ele está em sua máxima histórica, né? Esta região aqui, 37,83, é a máxima histórica do ativo. Quer dizer que
quem vendeu aqui para empurrar esse preço para baixo, o stop está posicionado mais ou menos aqui em cima, ó, nessa região. Quando chegar nesse preço, quem está estopado, quem está vendendo, o stop da venda é uma compra. O preço continua subindo, porque ele vai comprar e vai ter mais gente jogando esse preço lá para cima. Então, bonito movimento de TGMA3 no diário e no semanal. Tendência de alta forte também. Outro que começa a aparecer positivo nos últimos dias é a Caixa Seguridade. Após uma correção um pouco mais profunda aí, que vem desde o mês de abril, né? Fez topo lá em abril, aí corrigiu 15% e começa a subir um pouquinho. Se olharmos pelo gráfico semanal, ela está dentro de um canal, né? Dá para entender que nós estamos num canalzinho de alta aqui, ó. Deixa eu ver se eu tinha desenhado já esse canal aqui. Ó, temos um canal um pouco mais profundo aqui, né? Ou você pode juntar e jogar por essa região aqui, ó. Tá vendo? Mais 1, 2, 3 toques, e aqui não tem 3 toques ainda, né? Então, não está bem desenhado esse canal, quer dizer que não forma tanto. Mas uma cunha ascendente já estava aparecendo aí. E nós podemos até dar uma arrumada nesse movimento da cunha, ó. A cunha ascendente, pessoal, é uma figura baixista, né? Apesar de apontar para cima, ela é uma figura baixista. Assim como a cunha descendente é uma figura altista. Então, quer dizer o quê? Que esse ativo está chegando no topo e pode vir a perder essa região. O que nós esperamos aqui? Que ela cumpra esse desenho e vá pelo menos até lá em cima, né? Para que ela possa dar uma movimentaçãozinha de alta aí nas próximas semanas, né? Tá? Então, a Caixa apareceu esses dias aí como um candle positivo, mas não está tão interessante assim para montar a operação agora. Para corrigir um pouquinho mais. Outra que aparece mais bonitinha aqui é a Odontoprev. Ó. Essa sim está numa região de topo, mas a Odontoprev tem uma certa dificuldade, porque ela deixa muito pavio. Muito pavio. Tá vendo? Todos os candles semanais, muito pavio. E aí começa a ficar difícil de fazer a operação, né? Porque o teu stop tem que ficar muito longo, e aí você não consegue deixar o stop... Começa a ser stop muito legal. Não está muito legal, não. Uma que está cumprindo o desenho que nós falamos nesses dias atrás é a CEMIG. Eu até coloquei lá no Instagram, quem não segue a gente lá, já começa a seguir também. @VDT_invest. Olha só, CEMIG eu comentava o seguinte, caso houvesse o rompimento desse topo, acionaria para nós, já tinha acionado um pivô de alta do diário, e se rompesse esse topo, acionaria um pivô de alta do semanal. O que aconteceu? Olha lá. E eu comentava dos possíveis alvos de CEMIG, 11,32 e depois 11,71. Semana passada eu comentei isso, antes de começar essa semana aqui, ó. Olha só, na sexta-feira já bateu 11,26 e pode sim chegar na segunda, terça-feira no 11,32, depois rumar ao 11,71 para entregar para nós este movimento do pivô de alta aqui, ó. Olha lá, tá? Henrique, dá para entrar agora? Dá para entrar agora? Se nós olharmos pelo gráfico semanal, sim. O que nós estamos olhando no semanal? Nós temos um 2, 3 de compra. Vejam quantas vezes a gente ouve falar desse 1, 2, 3 de compra aqui, pessoal. Eu falo muitas vezes desse 1, 2, 3 de compra. Vocês que acompanham o canal há mais tempo vão observar isso de forma frequente. Toda vez que ele vem fazer um fundo, ó, ele faz um 1, 2, 3 de compra. É muito claro isso. Ó, aqui deixou 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, não rompeu. Agora deixou 1, 2, 3 de novo, partindo de onde? Da média de 9 semanas. Então, já rompeu o topo histórico, 11,26, já bateu, ó, 11,26, tá vendo? Ele se igualou ao topo histórico, e agora, ao romper esta região, tem tudo para continuar esse belo desse movimento de alta em CEMIG. Pessoal, deem bola apenas para o gráfico, tá? Não fiquem muito olhando notícia, jornal, porque isso aí é sempre depois do fato. O gráfico vai te informar muito antes do que pode acontecer. O jornal tem que vender notícia, calamidade, deixar vocês todos preocupados e não sei o quê, não sei o quê. Claro, você não vai ser uma pessoa desinformada no mundo, mas não precisa ficar obrigatoriamente escutando a notícia para ver o que... Não precisa isso, tá? Tende 3, outra empresa do setor de construção, que está fazendo basicamente o mesmo movimento que fez BRBI e que fez também a DIR, né?
Ou a outra do setor imobiliário? Não, é a coisa que nós vimos? A Cury. Então, ó, subiu forte, vem buscar a região de média, não perde o preço não perde as médias, apesar de quarta-feira ter fechado de forma negativa aqui em 4,5%, mas quinta e sexta já recuperou. O volume diminui bastante, de forma considerável, só que o preço não perde essa região. Típico breakout. Não é o power esse aqui, hein? Esse é o breakout. O power, o preço não chega a perder essa região de médias. O breakout ele fica serpenteando aqui, ó, até depois ele ganhar um pouquinho mais de força, tá? Então, Tend 3 também está muito legal, a Tenda Construtora também. Outra que está muito interessante, que nós já analisamos aqui também, Vulcabras, inclusive está na nossa planilha. Vulcabras está na planilha da semana passada e da semana retrasada. Nesta semana que terminou agora ontem, estava presente e na semana retrasada também estava presente. Por quê? Porque o movimento está bastante forte. Olha só. Então, na semana do dia 23 a 27 de junho, olha a Vulcabras aqui, ó. Vulcabras. Vendo? Junto com Taesa, o Doutorprev. E nessa última semana, olha aqui, ó. Vulcabras também, ó. Apareceu. Por quê? O ativo que está em tendência de alta, o movimento do preço tende a continuar. Por isso, a gente vai... Deu sinal, a gente coloca ele na planilha e ele está dando bons sinais, ó. Já pegou o alvo 1? Deixa eu ver se ele já pegou o alvo 1. O primeiro alvo era 21,21. Já pegou, 21,88. Ó. Já fez a máxima aqui em 21,88. O segundo alvo dela é 22,34. Então está um pouquinho mais longe. Mas está caminhando. Vulcabras também está no topo histórico? Ainda não. Tem que andar um pouquinho mais para buscar um topo mais alto. Deixa eu ver. 21,64 era o topo aqui? 20, então tá, já rompeu, ó, 21,64 era o topo anterior, já fez 21,88. Então, pessoal, Vulcabras está em seus topo histórico, fechou na máxima, tem tudo para continuar subindo. O ano de Vulcabras está muito bom, 46,98% já, e a máxima histórica estava aqui, ó, foi lá em 2011, 21,64. E agora já estamos com 21,88. Então, minha gente, Vulcabras, lindo movimento, continuação do movimento de alta, teve 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Por que nós pusemos na semana passada agora? Ele deixou 1, 2, 3 de compra, rompeu, continuou. E na semana anterior? Porque ele tinha feito uma correção dentro da tendência, deixando um candlezinho próximo da média. E aí, rompeu essa primeira semana, acionou, e agora acionou 1, 2, 3 de compra, continua o movimento de alta. Tá? Então, 2 semanas que ele fez parte da nossa planilha. Quem não pegou aqui, poderia ter pego aqui. Henrique, mas e agora? Consigo de novo pegar? Eu acho que agora já está um pouco tarde, né? E o teu stop teria que ficar onde? Nesta região de fundo, minimamente, tecnicamente falando. São 14%. Será que... Aí nós temos que pegar 14, 2 para 1, pelo menos 28%, né? Daí é bastante coisa. Não que não dê para a gente buscar. Aliás, a nossa planilha aqui está indo buscar 11 na semana passada e na semana anterior 17. Ó. Então, ainda está um pouco mais curta. Mas o stop era de 4% na semana retrasada e essa semana o stop era de 6%. Tá? Para buscar 11. E o outro era 17 com 4 de stop. Então, está mais coerente do que 14, né? 14 é muito. Para buscar 28, não que o ativo não possa nos oferecer. Ele já ofereceu aqui 18, depois ele subiu mais um pouquinho, ó, mais 2. Aqui desse fundo até esse topo, ele andou 48, mas depois de uma subida grande dessa, é natural que ela venha corrigir. Então, vamos com calma, a gente pega ele nos momentos mais, quando eu estiver mais próximo das médias. Agora, eu acho que ele já andou um pouquinho, não sei se vale a pena a gente arriscar tanto, tá? Outro setor que está bom, telefonia. Vivo Telefônica, olha que bonito, ó. Pivô de alta no gráfico semanal, foi embora. A Vivo Telefônica está fazendo parte da nossa planilha também há bastante tempo. No mês de junho, deixa eu ver se ela apareceu aqui. Apareceu. Primeira semana do mês de junho, ela apareceu com compra lá no 28,69. Ó, primeira semana de junho. 28,69. Era por aqui. Alguma coisa por aqui. Ó. Cadê? Junho, 28,69. Era por aqui a compra. Compramos, já bateu no alvo? Deixa eu ver. Não, era semanal mesmo. Primeiro alvo era 29,72, já bateu. Segundo alvo, 31,36, já bateu. Já está em 32,52. Está próximo do nosso terceiro alvo, já que está em R$ 34. Então, Vivo Telefônica está bom. E a TIM,
também está legal. Olha só, as duas irmãs aí estão andando fortes. O mesmo movimento que fez a TIM, pivô de alta no gráfico semanal, a Vivo também fez. Então, quando uma não vai, a outra não vai. Quando uma vai, a outra vai. E eu já comentei aqui algumas vezes, para que vocês possam fazer algumas análises de setor. Lembra-se disso? Setor. Então, puxa, estou olhando o setor de construção. Putz, a Lave 3 já foi. Deixa eu ver quem são as correlatas dela. Então, tem a DIR, tem a Lave 3, tem JHSF, tem Tenda, tem a Cirela, tem várias construtoras que você pode, sim, fazer uma análise do setor e, às vezes, você entende que, puxa vida, tem uma ação que puxa o setor. Quem que é? Ah, é a Lave 3, por exemplo. Então, eu vou esperar que o sinal apareça nela, porque quando ela der o sinal e puxar o setor todo vai junto. E tem aquelas ações do mesmo setor que são as últimas a irem, são as mais fracas. Essas tem que ficar um pouco mais atento, porque pode ser que num primeiro momento de recuperação ou de recuo, ela seja a primeira a perder o movimento de alta. Tá? Então vale a pena ficar bastante atento nesse quesito, para você pegar aquelas ações que são as ações que puxam o setor, tá? As que puxam o setor, para que você vá levando o movimento lá para cima, certo? E depois você vai numa segunda lá, caso você queira pegar mais uma do setor, aquela que ainda não foi, mas nunca pegar aquela última. A última que vai, não. A última que vai pode ser a primeira que cai também no movimento mais de recuperação. Beleza? Vamos nessa então. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Vivo Telefônica e TIM estão interessantes, mas talvez nesse momento ainda, né, já passou um pouco da hora de comprar. Está um pouquinho mais alta já. Qual outra que nós temos aqui? Guararapes. Guar 3. Gráfico semanal de Guar 3. Por que ela não entrou na nossa planilha na última semana? Por conta desta média de 400 períodos. Ó. Ela está segurando o preço faz tempo. Ah, Henrique, mas você não fala para esperar passar 200 e fazer um de suporte? Sim, mas ó, aqui está com resistência, 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 resistência. Aqui atrás, resistência. Então, por que eu vou fazer uma operação de risco, sendo que ela vem respeitando bastante essas médias aqui? O que nós devemos fazer então? Esperar passar para cima dela e deixar um movimento corretivo em cima dessa média. Então, nós esperamos ela fazer rompimento e pullback. A hora que ela fizer um pullback, ela pode deixar para nós o que nós estamos esperando aqui. Ó. 1, 2, 3 de compra, como nós estamos vendo em outros ativos. E aí sim a gente pega uma pernadinha, talvez de quantos aqui? Ó? Vamos ver. Ó, 20%? Pô, é uma excelente operação. No diário dá para pegar. Ah, mas no diário não tem nada aqui segurando o preço. Mas vai para o semanal, vai para o mensal. É lá que estão, ó, as grandes fronteiras estão nos gráficos maiores. 200 do mensal e 80 do mensal. O que significa isso, Henrique? Significa que nós temos uma média. Nos últimos 80 meses, o preço desse ativo é R$ 9,20. E nos últimos 200 meses, são R$ 9,57. Então, você acha que vai passar fácil dessa região no gráfico mensal? Não vai. Então, o que nós temos que fazer? Esperar passar lá para cima, voltar, deixar um pullback. E aí, no pivô de alta do mensal, a gente pode voltar a pegar essa operação. Tá? Ainda está no movimento de correção, tem que sair dessa situaçãozinha aqui. Se a gente olhar aqui, ó, ela está fazendo uma cunha ascendente. Ó. Então, a cunha ascendente tende a cair. Então, fiquemos de olho. Pode ficar no nosso radar para no futuro a gente observar ela com mais cuidado, mas por enquanto não está tão bonita assim, tá? Outra que está legal, tendência de alta, TOTS 3. Esta sim está interessante. Zigue-zagues ascendentes já faz algumas semanas, desde o começo de 2025. Saiu de um 2024 praticamente lateral no fundo aqui, ó. Ficou brigando aqui desde a pandemia, ó. E agora que ela está rompendo o topo histórico, ó. Então agora sim ela saiu da região de topo lá de 2021, depois da pandemia, e agora ela recupera e começa a andar para cima, tá? Então, a TOTS, inclusive, já fez parte da nossa planilha algumas semanas atrás aí. Foi nessa subida aqui, ó. Nós pegamos esse movimento, tá? Dá para pegar essa semana? Se fosse nessa situação aqui, ó, 1, 2, 3 e compra. Aliás, nem é 1, 2, 3, porque aqui é 1, 2, 3. Agora, até dá, porque vai romper todos os vendidos ali, né? Mas aí o teu stopzinho vai ficar de quanto aqui? Deixa eu ver. 6%. Não está ruim, não. O que falta aqui para nós é um aumento no volume. Tem que ter aumento de volume. Isso aí não tem erro.
A direcional a gente já falou, né? O setor imobiliário está forte. A 300, vamos ver como é que está a 300 aqui. Gráfico semanal ainda está indefinido. Ela quer subir e volta, quer subir e volta, quer subir e volta. E tem deixado muito pavio. Ó. Deixou pavio, galera, eu não gosto muito porque isso é falta de convicção, né? É muito zigue-zague, não. Tem que ser candle grosso ali, forte, sem pavio. Outra do setor imobiliário, JHSF, rompe uma região que já estava brigando desde 2023 e agora vem fazendo um descanso lá na parte de cima. O volume diminui um pouquinho, o preço não cai tanto, mas ainda não é a hora de entrar. A hora de entrar estava aqui atrás, ó. Deixa eu ver se nós tínhamos um. Olha lá. O VDT Swing sinalizou, ó. Aqui embaixo, ele era para romper aqui, não pegou. Deslocou o gatilho, pegou aqui, ó. Olha lá, 28% já, tá? VDT Swing no semanal. Lindão. Quem quiser pegar, aproveita aí. Ainda não, mas agora não. Agora tá. Pode ver que esse último mês, ó, candles pequenininhos, sem volume, não é hora, mas tem que ficar atento a esse ativo. Outro que tá bonitão, Marco Polo. Olha lá, a Marco Polo começou a dar sinais de subir novamente e nós pegamos ela nesta última semana. Eu peguei um pouquinho atrasado, ela estava na nossa, aliás, está na nossa planilha da semana. Eu peguei um pouco atrasado porque eu fico de olho sempre aqui no que está acontecendo para a galera e eu esqueço de pegar. A hora que eu peguei já estava tarde. Ó. Era para pegar no 7,94. Ah, eu peguei, estava programado. Ó. Exatamente, ó. 7,94. Essa aqui eu coloquei a ordem antes e consegui pegar. Então, 7,94. O nosso primeiro alvo está lá em 8,29, 8,30, tá vendo? Está posicionado ali para ir buscar já no gráfico semanal. Faz um pivôzinho de alta. E se romper esta regiãozinha aqui, abre espaço para continuar esse movimento de alta, pelo menos para buscar por simetria este movimento aqui, entregando esse topo. Tá vendo? Ombro, cabeça, ombro invertido, pelo menos para buscar esse topo anterior. Se houver o rompimento desse topo anterior, aí sim ele pode dar uma bela de uma movimentação, como aconteceu aqui atrás, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. DIR 3, olha só. Ó, tá até sinalizado aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu o topo, foi embora e continuou o movimento de alta maravilhosamente bem. Olha lá. Um movimento de reversão isso aqui, ó. Figura fortíssima de reversão, tá? Então, Marco Polo legal. Embraer nem se fale, né? Porque a Embraer está muito legal. Nós já pegamos a Embraer de novo, né? Na nossa planilha. Inclusive da semana passada, para quem é assinante aí, já bateu no alvo 2, que estava lá em 79 e 75. Então agora nós estamos indo buscar o terceiro alvo dessa pernadona de alta aqui, lá em 84 e 65. E a nossa saída está um pouquinho antes, para que a gente possa buscar aí 14% de retorno. A entrada nossa foi lá em R$ 73,78 lá na semana passada. Foi aqui, ó. 73 e 78, onde é que tá? 73, 78. Não vou lembrar agora. 73, 78, na semana do dia 23. Cadê? Dia 23. Aqui. 23. Aqui, ó. Essa semana, a entradinha nossa foi por aqui, ó. Rompeu, pegamos, e estamos indo lá rumo ao alvo 3 já, tá? Para sair dela com 14,67. Henrique, dá tempo de pegar agora? Agora não, né? Já está um pouco esticado. Apesar que ele já tenha rompido esse topo anterior, abre espaço para continuação. Sim, abre espaço para continuação. Mas ele já está entregando os alvos do pivô, tá vendo? Nós temos um pivô de alta bem definido aqui. Nós entramos na compra em 73,78, é um pouquinho mais acima aqui em cima, né? Para buscar entregar pelo menos esse alvo aqui em cima. Depois que ele entregar esse alvo, pode acontecer igual aconteceu em Vulcabras, que nós pegamos inclusive também. O que aconteceu? O nosso alvo de Vulcabras estava nessa linha amarela aqui, ó, 20,89. Numa pernada grande, de semanal. A nossa entrada foi exatamente aqui. A hora que ele pegou o alvo, olha o que ele fez, ó. 4 semanas de correção. Então, nós temos que esperar esse movimento corretivo para depois buscar uma nova pernada. E aí, quando ele der o sinal, se a tendência se mantiver, ele vai fazer exatamente esse movimento aqui, ó. Corrige com candles pequenininhos. Quando vai chegando próximo da média, vai aumentando o volume, deixando um candle mais positivo e a gente pega na volta, tá? Então, não tenha pressa, pessoal.
Não tenha pressa, porque ele pode, em tendência de alta, ele vai dar vários sinais. Ó, pernada de alta, bandeira de alta, continua a movimentação. Outra bandeira de alta, continua a movimentação. Outra correção, pernada de alta, inclusive com gap. Aí vem corrigir tudo o movimento, ó. Fez um fundo, praticamente um fundo duplo, aciona lá em cima, ó. Dois fundos na mesma região, né? Não é um fundo duplo, mas são dois fundos na mesma região. Quem te dá essas informações mais claras, olha só, é o nosso algoritmo VDT Swinger. Aqui, a semana passada, ele estava azul. Quer dizer, avisando que caso houvesse o rompimento, ele poderia iniciar uma nova pernada. Foi o que aconteceu. Tá? Então, quem quiser, de novo, está disponível para vocês aqui, galera. Só vocês assinarem, que vocês podem assinar tanto pelo site, tem lá no site, ou na Nelo Store. Isso aqui está na Nelo Store também, pela nossa parceria com a Nelógica, tá? Sabesp, vamos ver a Sabesp. A Sabesp está numa regiãozinha de topo, mas agora a média encostou. Veja que nessa semana ele já deixou um candle maiorzinho, ó. 1, 2, 3 de compra também, ó, no semanal, tá? Olha lá. Apesar dela estar custando 117, não sei quanto, mas ela está em tendência de alta, forte. Então, a probabilidade é que ela continue andando para cima, tá bom? Banco BTG, BPAC 11. Se o Ibovespa anda, o BPAC também anda. Já falei isso aqui inúmeras vezes. O BPAC, o Banco BTG, a movimentação deles é muito similar ao índice Ibovespa. Observa isso aqui, ó. Ó, pivô de alta no gráfico semanal do Ibovespa, pivô de alta no gráfico semanal do BPAC. É o mesmo desenho de movimento. Agora ele está um pouquinho mais acima da média aqui, mas ó, é o mesmo movimento. Ó. Fez topo, BPAC fez topo também. Pode andar junto, porque ele vai te mostrar exatamente. Ó. Aqui ele fez um ombro, cabeça-ombro invertido. Vamos ver se no Ibovespa fez. Olha lá. Não fez tão bonito, mas chegou a fazer. Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Então, as figuras que acontecem no Ibovespa acontecem no BPAC. É só ficar de olho, tá? Outra que tá legalzinha, MYPK3. Vamos ver como é que tá ela no diário. O diário tá legal, mas o semanal, igualzinho a uma outra que nós já vimos aqui agora há pouco. Acho que era 300. A média. A média tá lá, ó, segurando o preço. Então, por que eu vou fazer uma compra nesse ativo que bate na média e volta? Bate na média e volta. O que nós vamos fazer? Espera passar para cima, né? Olha o semanal também. No diário e no semanal. Diário nem tanto, semanal mais. E o mensal? Brigando próximo de todas as médias. 9, 21, 80, todas as médias juntas aqui. Então tá bem ruimzinho a MPK, pelo menos por enquanto. Né? Deixa ela andar um pouquinho mais. Eletrobras fez uma correçãozinha, veio buscar a média de 21, deixou para nós aqui no semanal 1, 2, 3 de compra, encostadinho na média de 9, fechou exatamente em cima da média de 9, fechamento 45,29 e a média de 9, 45,30. Então, a média das últimas 9 semanas, o preço de Eletrobras, 49,30 e o fechamento foi 49, 45,29, aliás. Então, está exatamente no que tem que estar na média dele. Então, pode ser que a partir de agora ele comece a buscar um novo valor, né? ORVR, Horizon, essa aqui no semanal já está um pouco mais esticado, fez um pivôzinho de alta, continua andando, agora está num processo de lateralização. Dá para você ver, ó, candles pequenos na região de topo com volume mais baixo. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que ele permaneça mais algumas semanas assim, até essa média de 21 períodos se encostar e depois ele pode romper para cima. Tá? Já rompeu o topo de 2021, 2022, rompeu o topo de 24 também, quer dizer, tem toda a pinta, ele quer andar para cima. O ano dela está muito bom, né? Olha só, 41%. Ano passado foi uma queda de 2%. Este ano já está subindo muito. Então, é possível que ela fique mais algum tempo, aí, algumas semaninhas de lado, até ela ganhar um pouco mais de força. Loja Renner, uma boa do setor de varejo, assim como a CIA também está muito boa. Loja Renner, essa semana agora subindo um pouco menos, uma leve alta, né? Praticamente 0 a 0 ali, queda de 0,22% no semanal. No mensal, olha só, rompeu a média de 80 períodos, que vinha servindo como resistência, mês passado já rompeu,
Só que o volume não foi lá aquelas coisas, né? Então, possivelmente agora ele pode fazer isso aqui, ó. É o que nós queremos, né? Então, mais uns 2 meses aí, a gente tem que esperar para ver se loja Renner entra, de fato, numa tendência de alta do gráfico mensal. Porque daí, pessoal, ó, é só fazendo os zigue-zagues ascendentes no mensal. Mês a mês, ele vai dando boas oportunidades. Olha isso aqui. Que subida fantástica, ó. Olha isso. Vamos ver no ano como é que é isso aqui fica? Olha só. Ano a ano subindo, ó. 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Aí 20, 21, 22, 23 e 24, ó. Correção de gráfico anual. E este ano já está subindo 63%. Vamos para os gráficos maiores para que vocês possam analisar a tendência primária. A gente sempre comenta isso aqui, tá? Loja Renner não está tão interessante, mas C&A está muito interessante, ó. A C&A sim, tá bonita, ó. Subiu forte, rompeu o topo. Agora essa semaninha deixou um candle mais de topinho ali, um candle de dúvida. Após uma semana passada bastante forte, subindo 18%, essa última semana ficou ali quedinha de 1%. Está praticamente no 0 a 0, mas tendência de alta bastante interessante, ó. Desde janeiro ele vem subindo, fechando todos os meses de forma positiva. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Só esse mês, por enquanto, acabou de começar, subindo por enquanto 0,36. Rompeu o topo histórico, que era 18,75, já fez 21,30, quer dizer, está na sua máxima, tendência de continuação aí de alta nos próximos meses. Henrique, cabe comprar agora? Acho que ainda não, porque nós estamos enfrentando uma região de topo, com os indicadores de momentum, né, lá na região de sobrecompra. Olha lá, tanto o IFR quanto o estocástico lento já está numa região de sobrecompra. Isso quer dizer que vai cair? Vai reverter a tendência? Não, de maneira nenhuma. Isso quer dizer que pode ser apenas uma correção. E nós não compramos em correção, nós compramos quando ele volta para as médias. Tá bom? Vamos indo aqui em frente, Itaú, Itube 4. Bonito movimento semana passada, deixou para nós um candle um pouquinho mais convicto essa semana, após 4, 5 semanas, aí 6 semanas de correção. Cabe alguma possibilidade de entrada aqui? Sim, Itaú, sim, deixando um candle bastante interessante, só falta um aumento de volume no YouTube, né? Vamos ver o mensal como é que tá, olha só, subindo também ao longo do ano, bastante legal. Rompeu aqui esse topinho no gráfico diário, sexta-feira ficou mais quietinho, 0,05, mas no semanal tá bem bonito. Vamos aproveitar para ver TSA 4. Aproveita para comentar aqui qual o ativo que você gosta, para que a gente possa analisar também nos próximos vídeos. Olha lá, Itaú, correção, deixando um candle comprador, pode ser sim que ele ganhe um pouquinho mais de força nas próximas semanas. Então tá interessante Itaú. Inclusive está na nossa planilha aí das semanas anteriores lá para trás, tá? E TSA. Agora essa semana possivelmente vai entrar Itaú. Outra que tá legalzinha aqui, Cirela. A Cirela está numa regiãozinha de topo. Ó, está num topo histórico, bem perto do topo histórico, 26,44. Ela chegou a bater, já passou a 26,97 e aqui já chegou a 26,95. Então, sim, já rompeu esse topo anterior, está em momento de topo histórico, portanto, fazendo uma seguradinha de preço nessas últimas semanas para depois continuar subindo. Vamos com calma que Cirela é uma que já andou, então vamos esperar para ver se a gente pega alguma coisa antes. Não, uma outra do setor. Como eu comentei antes, analise o setor e veja qual delas ainda não foi, para que a gente possa pegar a partir desse ponto. E aí sim a gente consegue buscar boas operações ao longo do tempo, tá? Estamos quase acabando, pessoal. Porte 3. A Porte 3 no gráfico semanal está quietinha ali ao longo dos últimos dias, praticamente o mês inteiro de junho ficou numa regiãozinha de topo, fez uma mini correção aqui, o estocástico lento veio buscar a região de sobrevenda e agora inicia de novo uma nova pernada. No gráfico semanal está lá no topo, ó. Então por isso que ela está segurando o preço ali. Como esse ativo não é um ativo tão líquido assim, apesar de ele negociar 2 milhões e meio por dia, tem dia que opera mais, ó, 40 mil, 44 milhões, 21 milhões, mas nas últimas semanas vem negociando pouco, aí 2 milhões e meio. Então, por isso que ele não está ainda ganhando potência, mas já fez parte, inclusive, da nossa planilha. Fras-le Freios, né? Olha lá o Power Breakout, ó. Sobe, vem rápido para baixo, não perde muito preço, a média de 21 encosta e o volume aumenta. Esse aqui é o Power Breakout.
que acontece agora? Cabe sim uma possibilidade de entrada no rompimento dessa máxima e aí buscar uma nova onda de valorização em frase pelo gráfico semanal, tá, pessoal? Vamos ver se... Ó, olha aqui, pronto, ó. Olha que coisa linda. Aí sim, ó. Aqui atrás, ele deu uma oportunidade, entrou na operação. Agora, ele está praticamente no mesmo momento, numa região de sobrevenda, aqui também está, ganhando um pouco mais de força e de volume, e agora ele começa a dar possibilidades. O nosso algoritmo aqui, o VDT Swing, ele não leva em consideração o estocástico, mas eu faço a combinação dele para poder identificar os momentos de recuo na tendência de alta com a possibilidade dessa análise aqui. Ele leva em consideração outros filtros, né, para que ele possa nos dar sinais, tá? Mas eu sempre gosto de combinar indicadores, então eu gosto de analisar ele junto aqui, pelo menos na tela, né? Lá no script não tem, mas na tela eu gosto de olhar. E junto com o aumento de volume. Então tá muito legal, pessoal. Tá muito legal. O Fras-le pode dar uma nova pernada. Fras-le é freio, né? Freio de carros aí, caminhões, pastilha de freio, né? Acho que é isso. Então, bonito aqui a frase, boa para começar uma nova pernada, pelo menos no semanal. O diário não está tão interessante, mas o semanal está lindo. E TSA nós acabamos de falar, né? Que vai já dar uma operaçãozinha aí nos próximos dias. Pode ser também que, assim como o YouTube, e a própria frase também está interessante. Outra que está muito linda, Porto Seguro. Olha essa empresa, pessoal. Olha o ano da Porto Seguro. Desde 2022, após 2 anos de correção. Vejam como o gráfico, independente do tempo, como o movimento é idêntico, né? Olha lá. Se eu olhar o gráfico de 5 minutos, eu vejo essa movimentação. Se eu olhar o gráfico de 1 ano, eu vejo a mesma movimentação. Agora, o que tem mais força? O anual ou o de 5 minutos? É isso que eu falo para vocês sempre. Olhando o gráfico mais longo, você identifica o contexto inicial, ou seja, a tendência primária do ativo. Identificando a tendência primária, nós sabemos que podemos jogar para a secundária, depois terciária. E aí eu posso entrar nos gráficos menores para encontrar o sinal de entrada, o gatilho de entrada, né? Porto Seguro, então, é uma dessas empresas que está valorizando há muito tempo. E eu comentei aqui a semana passada que eu falava que era na Avenida São João, né? A sede não, é na Rio Branco, em São Paulo, aquela região central ali. Eles estão lá desde que começaram e eles querem permanecer ali. Então, olha lá, na última pernada do VDT Swing, que começou em abril, 39% já, se você tivesse comprado aqui, tá? Lembrando que está disponível para vocês assinarem, caso queiram, lá na Nelo Store e também no site vdtinvest.com.br, tá? Basta você assinar, isso aqui vai fazer parte do seu dia a dia. E tem vídeo aqui explicando como que usa ele, tem 3 formas de usar, então tá tudo aqui. Porto Seguro, então, legal zona, demais para usar. E para encerrarmos o gráfico diário, Neo Energia. A Neo Energia também está na nossa planilha faz algum tempinho. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 e compra no semanal, próximo da média, lá no mês de abril, 14 de abril. Aniversário de Catanduva e de Botucatu, São Paulo. Comprou ali, no 1, 2, 3 e compra. Até agora feliz da vida, 26%, em pouquíssimos meses, né? 1, 2, quase 3 meses aí só, 26% de operação lá. Putz, cara. Melhor que qualquer coisa que o banco te oferece aí, né? E nem bola para você o banco dá. Galerinha, lembrando para vocês aqui, né? Nossos parceiros no mercado nacional, vocês sabem que é a XP, né? Através da Nomos Corretora, que é a nossa parceiraça aqui. Então, se você ainda não tem conta na Nomos, tem um QR Code que vai aparecer na tela já já. Você pode clicar nele ali, ou ler aquele QR Code e levar isso para a abertura da sua conta. E no mercado internacional, temos a parceria com a BlackBots, que fica dentro da Nomos. Exatamente. A BlackBots é uma assessoria de investimentos internacional que está lá junto com a Nomos, com a galera da Nomos. Conheci a galera lá, muito legal, já gravei aqui com o Augusto. E agora os nossos sistemas vão começar a fazer parte da grade, aliás, já estão lá na BlackBots funcionando, inclusive com algumas dicas lá do mercado internacional. Já tem algumas lá penduradas lá. Clica aí no QR Code que vai aparecer aqui do lado agora, abre sua conta já, faz o seu cadastro, você vai ser levado para um WhatsApp ali, a galera vai falar com vocês, abre a conta rapidinho e vamos operar no mercado internacional. Já estamos fazendo as operações, tá? Beleza? Só clicar. Abre conta na Nomos,
Vou deixar esses dois links na descrição do vídeo também, tanto da GXP quanto da BlackBots, para que você possa ser bem atendido e ser muito bem assessorado para tanto o B3 quanto o mercado internacional. Certo, turminha? Vamos ver no gráfico semanal o que que tem? Acho que não tem muita diferença aqui. Um ou outro ativo só que não aparece, mas os que não apareceram eu vou trazer para vocês. Ó. Um que não apareceu no diário, mas vai aparecer no semanal, é a GEMAT, Grupo Mateus. Está em tendência de alta, mas o Grupo Mateus tem uma característica, ele também deixa bastante pavio. Mês passado eu tentei fazer 2 ou 3 operações nela aqui e ela vem, pega o stop e depois ela volta. Então o stop acaba tendo que ser um pouco mais longo na GEMAT, mas está em tendência de alta sim. Outro que está legalzinho no gráfico diário, semanal aliás, é a Log3, mas também tem característica de deixar pavio. Toda semana tem pavio, é difícil você ver um candle convicto, um barra forte, né? Então também vale a pena ficarmos de olho. JHSF no gráfico semanal, aparecendo. No diário, ela já deu entrada na nossa planilha um tempo atrás, está ainda andando, né? Então talvez não vá para a planilha essa semana. Qual outra que aparece aqui? A Cine3. A Cine, ontem, essa semana ela caiu um pouquinho, mas no semanal ela até que está interessante. A Cine é uma empresa do Grupo Cirela também, né? Então tá lá rapidinho também, mas não está ainda tão bonito assim. Deixa eu ver o que mais aqui. EQTL, que aparece no semanal, veio fazer uma correção. Olha só, chegou num topo lá no mês de maio, aí ficou 4 semanas lá, voltou a corrigir. Essa última semana deixou um candle mais positivo no semanal, mas ainda não está com volume legal para a gente poder pensar em montar a operação de compra. Gostaria eu que ela ficasse mais lateral aqui 1 ou 2 semanas, até essa média de 21 encostar próxima do preço. E aí sim a gente consegue pegar ela mais para frente, tá? Deixa eu ver se tem alguma que não apareceu aqui. Isae. Isae 4, olha lá. Subiu, veio buscar correção, gráfico semanal deixando um candle positivo, mas ainda com baixo volume, então talvez não caiba uma operação agora. Falamos de Embraer, falamos, Porto Seguro falamos, Neo Energia falamos, Mills 3. Eu fiquei de ver, né? A Mills 3, olha só. A Mills 3, a gente comentou aqui com alguns ativos que o que nós esperamos quando o ativo rompe essas médias mais longas? Que ele faça o rompimento, olha lá, rompeu. O que a gente fala sempre? Vamos esperar esse cara voltar na média? Voltou na média, a média encostou no preço, deixou um candlezinho partindo da 9, ó. Pode ver que aqui não rompeu, ó. Ele foi romper aqui embaixo. E aí sim, ele foi lá para cima e deu uma bela de uma pernada de alta. Vamos só ver se a Mills está na nossa planilha do gráfico semanal da última semana. Só para que vocês possam comprovar o que eu estou falando, está aqui, ó. Mills 3, ó. Mills 3, ó. Entrada onde? 10,79. O stop em 10,09 com um stop de 6,49% para buscar no alvo 2, 5,65, que já pegamos, e no alvo 3, 15,48%. Vamos dar uma olhadinha lá nela? A entrada estava onde, pessoal? 10,70. Exatamente no ponto que nós colocamos lá na nossa planilha. Aliás, era 10,79. Não era nem 10,70, era 10,79. Tá? Pegou 10,79, se mandou, ela já fez a máxima aqui em 11,64. O nosso alvo 2 estava em 11,40. Então já pegou o alvo 2 também, agora estamos rumando para o alvo 3. E aí saímos da operação, esperamos um novo momento aqui, recuo na média, candle positivo, como 1, 2, 3 aqui, e depois a gente pega de novo, tá? Esse é um exemplo bonito de rompimento de média, esperar voltar para fazer um pullback. Certo? O que mais aí? Tá tudo na planilha que eu deixo para vocês aqui. O PCT3, essa aqui tá lindona, olha só. Acionou um fundo duplo aqui, ó. Fundo duplo, e ele é bem similar a um W, rompeu e se manda. Você pega isso aqui, replica para cima, olha lá, já entregou o movimento inteirinho. Cristiele e Ângela, lá de Minas, ó, 100%, 6,95. Olha onde ela bateu, 7, ó. Tá vendo? Tá até assinalado em amarelo aqui, ó. Bonito, hein, cara? Fundo duplo acionado,
100% do movimento foi embora, entregue o alvo direitinho conforme o nosso estudo. Por simetria, ela vem buscar a região de topo anterior, ó. Faz um zigue-zague descendente, sobe, volta, parou. Começa a subir, do mesmo jeito que ela caiu aqui, ela sobe aqui, ó, e vai buscar o topo anterior. Entregou, bonitão o movimento. Pode romper para cima. E por que estava esse alvo aqui, galera? Porque nós tínhamos uma troca de polaridade, ó, nesse fundo, tá vendo? E foi onde rompeu, caiu tudo aqui. Onde é que foi a abertura desse candle? 7,16, aliás, abertura 7,15. Quanto que ele fez aqui? 7,09, então não rompeu ainda. A hora que romper esse topo aqui, eu acho que ele ainda pode jogar um pouco mais para cima, vamos ver. Vamos ficar de olho nessa próxima semana. O gráfico mensal de OPCT tá legal, ó. Rompendo esse topinho anterior aqui em 7,26, ele vai acionar um pivô de alta de mensal. Aí, cara, segura, hein? Vamos ver se vai subir bem grandão. Vamos ver se tem mais algum? Porto Seguro, Petro, já falamos, YouTube, ORVR, já falamos, BPAC, Log, GMAT, JHSF, 300, B3. Vamos ver os frigoríficos? Porque a Marfrig fez a fusão lá com a BIF, né? Tá anunciando pelo menos. E a BIF parou de cair e começou a subir. E, em compensação, a Marfrig começou a cair. Parou de subir e começou a cair. Olha lá. A JBS não está mais na nossa bolsa, né? Vocês sabem disso. Foi para os Estados Unidos, né? E nós temos BIF3, Marfrig e Brasil Foods agora, né? Olha lá, Brasil Foods caindo também. Tá? Então, tá difícil, hein, pessoal? O GPA parece que começou a ganhar um pouquinho de força esses dias, mas ainda está bem fraquinha. Precisa romper toda essa região aqui para voltar a subir. Tendência de baixa, forte. Vamos ver o mensal dela. Muito ruim. Vamos ver o anual. O anual está interessante. Subiu 16 após uma queda de 38 ano passado. Precisa andar um pouquinho mais, né? Dos bancos, vamos dar uma olhadinha em Bradesco. Bradesco está lá no topo, rompendo o topo, tentando se recuperar dos tombos dos últimos anos. Está indo até que bem. Tem mais, pessoal? Bradesco, Sambi. Vamos ver Sambi 11. Não está interessante, ó. Sambi é range, né? É operação de range, ó. Pega num suporte, vende na resistência, recompra no suporte e assim vai. Sambi não tem muito o que fazer. Vamos olhar o varejo. Magalu. Olha, Magalu parou de sofrer, né? Já é um bom sinal. Com a alta aí da C&A, da própria SBFG, né? Que também é de varejo, a Magalu começa a recuperar um pouquinho mais. As Casas Bahia, essas estão sofrendo um pouco mais aí. Deixa eu ver aqui mais. VEG, vamos ver a VEG, eu gosto da VEG. Parou de cair também. Já está melhor do que esteve, né? Desenhando um canalzinho aqui, parece que dá para ver um canal aqui, né? Um canal de alta em VEG. Ela veio buscar a linha de referência inferior. Tomara que fique aqui e consiga subir um pouco mais. Vamos ver a Eco Rodovias. Essa semana passada falou que negócio de fim de prazo de concessão, né? Parece que iam renovar o contrato de concessão, mas esse ano está subindo bem, assim como a CCRO, que agora virou Motive 3, né? Está lá numa região de topo, está com claramente desenho de Power Breakout ou de Breakout, precisa entrar um pouco de volume agora, ela ganhar força, que ela teve uma alta bastante beleza aqui, mas não ganha força, né? Deixa eu ver o que mais. A Vibra, a gente vai encerrar aqui. A Vibra se recuperou bem, até teve um gap de alta na sexta-feira. Ainda não está muito lá aquelas coisas, mas quem sabe agora um pullbackzinho para depois dar um sinal melhor, né? Já veio trabalhar na faixa de cima. O que ela pode fazer agora é jogar nesse topo aqui e depois voltar. Vamos esperar um pouco mais. Cosan. Cosan não está legal, né? Região de fundo. CSN, aliás. Siderurgia Nacional. Veio buscar uma região de suporte. Deixou um belo de um padrãozinho aqui de Dunnigan, de reversão. Pode ser que ao romper aqui comece uma bela de uma pernada. Vamos ver o nosso sistema do Stan Einstein. Não, ainda está bem ruinzinho, fora de cogitação por enquanto. Não tem o que fazer, tá? Galera, eu acho que é isso, hein? Setor de energia nós já vimos alguns, CEMIG nós vimos, Copel, CPFL, vimos aí
Isaê. Então, praticamente passamos por todos. Vamos ver a Semin. Semin é a CSN Mineração, né? Olha lá. Desenhando um triângulo também. Quem sabe ela vai nos dar uma boa de uma pernada de alta aí nos próximos meses, né? O triângulo tem por característica romper mais perto do vértice. Por enquanto ele está na metade do caminho, mas está indo, né? Parou de cair já é importante, já está numa região da média de 80 do semanal, 9 já virou para cima, então pode ser que ao romper este candle do semanal, tenhamos a ativação do 9.1 de compra, né, que é o sinal de reversão do Larry Williams, utilizando a média de 9. O que falta? Volume, né? Falta volume. E aí pode ser que ele ande um pouquinho mais, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que é isso aí. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui de sábado. Muito obrigado pela sua companhia. 1h15 aí. Você que assistiu no Casé TV, então, os jogos das semifinais aí do nosso Mundial. Já temos definido, então, o Borussia tomou mais uma aí, perdeu do Real Madrid e vai disputar agora a semifinal, acho que é nos próximos dias. Vamos lá. Vamos falar de ações, vamos falar de B3, vamos falar de mercados internacionais, porque o nosso momento aqui de B3 é muito legal. Vale a pena ficarmos de olho para aqueles que são mais pessimistas. Ah, nossa bolsa, isso, aquilo. Pessoal, vamos analisar o gráfico. Dá bola para o gráfico e não para o que os outros falam, tá? É sempre melhor você analisar o gráfico, porque ele sim vai te mostrar o que pode acontecer. É difícil? É, mas vai tirando o viés da notícia que você vai ver que você vai acertar mais. Tá bom? Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Se você não deixou seu like ainda, deixa agora, porque ajuda o nosso canal a mostrar para o YouTube que o algoritmo pode ir mais longe e entregar esse vídeo para mais pessoas e mostrar que ajuda um monte de gente. Se você gostou, deixa o like, compartilha com a galera que você fala de mercado financeiro, comenta aqui quais as ações que você gosta que a gente analise, que amanhã nós temos um novo encontro. Quem sabe eu trago aquela ação que você pediu, tá? BDR, fundo imobiliário, ações, mercado internacional. Daqui uns dias a gente vai ter vídeo novo falando só disso, que tem lá uma característica da corretora, bonitinho, alguns ativos, para estamos já com boas informações lá. Eu trago nos próximos dias para vocês. Tem tudo penduradinho lá, é fácil de negociar, tá belezinha, tá? A gente fala nos próximos dias. Valeu, galera! Grande abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana, a gente se vê nos próximos vídeos. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau!